Hoje vamos falar sobre equivalentes jurisdicionais, que também são conhecidas como formas alternativas de solução de conflitos. Não é apenas o Estado que detém o poder de solucionar os conflitos, sendo admitidos pelo direito outras maneiras pelas quais as partes podem buscar a solução para os conflitos em que elas estão envolvidas. Existem 4 espécies reconhecidas no nosso direito: a autotutela, a autocomposição, que tradicionalmente é chamada de conciliação, a mediação e a arbitragem, sendo esta última considerada por muitos como uma espécie de jurisdição privada. Vamos começar pela autotutela. A autotutela nos remete ao passado, o famoso olho por olho, dente por dente, onde o mais forte é que vencia a discussão. Ela se constitui pelo sacrifício integral do interesse de uma das partes envolvidas no conflito em razão do exercício da força pela parte vencedora. Quando se diz força, não se limita à força física, podendo se verificar no aspecto afetivo, econômico, religioso, entre outros. A autotutela lembra as sociedades mais rudimentares, nas quais as forças eram sempre determinante para a solução dos conflitos, pouco importando de quem realmente tinha o direito. É claro que houve uma evolução para os dias atuais e hoje o Estado possui a função de intervir na esfera jurídica das pessoas, onde substitui a vontade das partes, tomando para si o papel de Estado juiz. E hoje a autotutela representa uma medida excepcional. Como exemplo de autotutela, temos a legítima defesa, a apreensão do bem com penhor legal, o desforço imediato no esbulho. A justificativa para a autotutela é de que o Estado ele não é onipresente, sendo impossível de estar em todo lugar e a todo momento para solucionar violações ou ameaça a direitos. A autotutela é a única forma de solução alternativa de conflitos, onde o derrotado sempre poderá se recorrer ao Poder Judiciário para reverter eventuais prejuízos. Ela é uma forma imediata de solução de conflitos, mas que não recebe a característica da definitividade, sempre podendo o perdedor recorrer ao Poder Judiciário. A segunda espécie é a conciliação, também chamada de autocomposição. É uma forma bem popular de solução dos conflitos, sem a interferência da jurisdição. Ela constitui no sacrifício integral ou parcial do interesse das partes envolvidas no conflito, mediante a vontade unilateral ou bilateral de tais sujeitos. O que determina a solução do conflito não é a imposição da força, como ocorre na autotutela, mas a vontade das partes, o que é muito mais condizente com o Estado democrático de direito em que vivemos. Inclusive, é considerado atualmente um excelente meio de pacificação social, porque não há uma decisão impositiva como ocorre na autotutela. Aqui se valoriza a autonomia da vontade das partes. A autocomposição é um gênero que possui 3 espécies: a transação, que é a mais comum, a submissão e a renúncia. Na transação, há um sacrifício recíproco de interesses, sendo que cada parte abdica parcialmente de sua pretensão para que se atinja a solução do conflito. Na renúncia e na submissão, o exercício de vontade é unilateral, podendo até mesmo ser consideradas soluções altruístas do conflito, levando em conta que a solução decorre de ato da parte que abre mão do exercício de um direito que teoricamente seria legítimo. Na renúncia, o titular do direito abdica de tal direito e na submissão, uma das partes se submete à pretensão da outra parte, ainda que fosse legítima a sua resistência. A transação, a renúncia e a submissão podem ocorrer também durante um processo judicial, sendo que a submissão, nesse caso,
é chamada de reconhecimento jurídico do pedido, enquanto a transação e a renúncia mantêm a mesma nomenclatura. Verificando-se durante um processo judicial, o juiz homologará por sentença de mérito a autocomposição com formação de coisa julgada material. E nesse caso, é importante perceber que a solução do conflito deu-se por autocomposição, derivada da manifestação de vontade das partes, e não da aplicação do direito objetivo ao caso concreto, ainda que a participação homologatória do juiz tenha produzido uma decisão apta a gerar coisa julgada material. Dessa forma, há uma certa hibridez. Substancialmente, o conflito foi resolvido por autocomposição, mas formalmente, em razão da sentença judicial homologatória, há o exercício da jurisdição. A terceira espécie é a mediação. Ela é uma forma alternativa de solução de conflitos fundada no exercício de vontade das partes, sendo considerada uma espécie de forma consensual do conflito e que não deve ser confundida com a autocomposição. Como primeira e principal diferença, tem-se a inexistência de sacrifício total ou parcial dos interesses das partes envolvidas na crise jurídica. A mediação, ela não é centrada no conflito em si, mas sim em suas causas. A segunda característica é que, diferente do conciliador, o mediador não propõe soluções. As partes, elas chegam por si sós à solução consensual, tendo o mediador apenas a tarefa de induzi-las a tal ponto de chegada. A última diferença entre a mediação e a conciliação versa sobre as espécies de litígios mais adequadas para a atuação do conciliador e do mediador. O conciliador deve atuar preferencialmente nos casos em que não tiver havido vínculo anterior entre as partes. Significa dizer que a conciliação é mais adequada para conflitos de interesses que não envolvam relação continuada entre as partes que passaram a manter um vínculo justamente em razão daquele conflito instaurado, como ocorre, por exemplo, numa colisão de veículos. Ele pode atuar também para aquelas partes que têm uma relação anterior pontual, tendo o conflito surgido justamente desse vínculo, como ocorre num contrato celebrado para uma compra de produto ou para a prestação de um serviço. Já o mediador, ele deve atuar preferencialmente nos casos em que tiver havido um vínculo anterior entre as partes. São casos em que as partes já mantinham alguma espécie de vínculo continuado antes do surgimento do conflito, como ocorre, por exemplo, no direito de família, no direito de vizinhança, no direito societário. Por fim, a última espécie é a arbitragem, que é regulada pela Lei 9.307 de 96. Ela também é uma antiga forma de solução de conflitos, onde no passado as partes submetiam suas vontades à decisão de um determinado sujeito que de algum modo exercia certa influência sobre elas. Antigamente, figurava como árbitro o ancião ou o líder religioso da comunidade que intervia no conflito para resolvê-lo de forma imperativa. Atualmente, a arbitragem mantém as principais características de seus primeiros tempos, sendo uma forma alternativa de conflitos fundadas em dois elementos. Primeiro, as partes escolhem um terceiro de sua confiança que será responsável pela solução do conflito de interesses, e segundo, a decisão desse terceiro ela é impositiva, o que significa que resolverá o conflito independente da vontade das partes. Após muitas discussões, chegou-se ao consenso de que a arbitragem ela não afronta o princípio da inafastabilidade da jurisdição prevista no artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal. O STF entendeu que a escolha entre a arbitragem e a jurisdição ela é constitucional,
afirmando que a aplicação da garantia constitucional da inafastabilidade é naturalmente condicionada à vontade das partes. Dessa forma, prevê o artigo 3º caput do CPC que não se excluirá da apreciação do Poder Judiciário ameaça ou lesão a direito, salvo os conflitos de interesses voluntariamente submetidos à solução arbitral. Questão interessante a respeito da arbitragem diz respeito à sua natureza de equivalente jurisdicional. Ainda que a doutrina majoritária defenda esse entendimento, é preciso lembrar que importante parcela da doutrina defende a natureza jurisdicional da arbitragem, afirmando que atualmente a jurisdição se divide em jurisdição estatal, por meio da jurisdição, e a jurisdição privada, por meio da arbitragem. Para a corrente doutrinária que defende ser a arbitragem uma espécie de jurisdição privada, existem dois argumentos principais. Primeiro, a decisão que resolve a arbitragem é atualmente uma sentença arbitral, não mais necessitando de homologação pelo juiz para ser um título executivo judicial, o que significa a sua equiparação com a sentença judicial. Segundo, a sentença arbitral, ela torna-se imutável e indiscutível, fazendo coisa julgada material, sendo impossível o Poder Judiciário reavaliar o seu conteúdo, ficando a revisão jurisdicional limitada a vícios formais da arbitragem ou da sentença arbitral por meio da ação anulatória. Bom, então é isso. Hoje vamos ficando por aqui. No próximo vídeo nós vamos falar sobre os princípios da jurisdição. Até mais!